Olá pessoal, hoje nós temos aqui mais uma lição do Legal English Institute, Lesson 9, page 28, lição 9, página 28. É a última etapa da série What Happens If You Get Sued? O que acontece se você for processado? Ok? So, given sequence, dando sequência, number 24, número 24. Nós temos lá, we have there, closing argument. Closing argument é o que nós chamaríamos de um argumento final. É a finalização. Closing argument. Então nós temos ali o seguinte. The very last phase of the courtroom part of the trial is the closing argument. The very last phase of the courtroom part of the trial is the closing argument. Traduzindo, a última fase do tribunal do julgamento, a última fase do tribunal do julgamento é o argumento final. Ok? A última fase do tribunal do julgamento é o argumento final. Closing argument is a summary. It's like a conclusion. Então, traduzindo ali, o argumento final é um summary. Summary é um resumo, é um sumário. Nós também temos isso no português. É como uma conclusão. É como uma conclusão. Tá certo? It's like a conclusion. Conclusion, conclusão. Essa palavra também vem do latim, é bem semelhante. Ok. For the defense lawyer, it better line up pretty closely with that opening statement. Repeating. For the defense lawyer, it better line up pretty closely with that opening statement. Quer dizer, para o advogado de defesa, né, é melhor alinhar-se bem de perto, pretty closely, com a declaração de abertura, né? O opening statement. Naquelas aberturas, nessas declarações de abertura, ali as coisas ficam bem assentadas, o pessoal do júri presta bastante atenção, então por isso que ele diz, o advogado deve alinhar-se bem de perto com essas da declaração da abertura, porque é uma coisa essencial, é importante. It is essentially a way for the defense lawyer to remind the jury of all the different pieces of evidence. And here's how they all fit together. Or the prosecutor side, or the prosecutor side, in a criminal case often, and here's how it didn't fit together, how it fell apart. Let's try to understand. Vamos tentar entender. Então, para o advogado de defesa, é melhor alinhar-se bem de perto com a declaração de abertura. É essencialmente uma maneira de um advogado de defesa lembrar ao júri de todas as diferentes peças de evidência, de prova, né? E mostrar como todas elas se encaixam. Ou também, do lado do promotor, em um caso criminal, mostrar como elas não se encaixam, como elas se desfazem. Né? O verbo to fall apart é se desfazer, se desmoronar. Ali está no passado, fell apart. Né? Como elas iriam se desfazer, portanto. Né? Então, isso é importante, cada um mostrar a sua linha. O advogado de defesa, que no caso está defendendo aí o nosso amigo aí da história, né? No caso de você ser processado, vamos levar em conta isso. Então, cada um leva em conta o mais de perto possível essas citações, né, da abertura. Porque quando eles fizeram essas citações, as pessoas certamente observaram, tomaram nota, e eles agora vão querer ver coerência
Então você tem que aproveitar isso e mostrar, né? Então vamos ver em inglês mais uma vez lá em cima, começando lá. 24. Closing argument. The very last phase of the courtroom part of the trial is the closing argument. Closing argument is a summary. It's like a conclusion. For the defense lawyer, it better line up pretty closely with that opening statement. It is essentially a way for the defense lawyer to remind the jury of all the different pieces of evidence, and here's how they all fit together. Or, on the prosecutor side, in a criminal case often, and here's how it didn't fit together, how it fell apart. Ok? Alright. Vamos agora então para a nossa próxima página. Na nossa próxima página, vamos ver aqui. Nossa próxima página mudou. Ah, já foi. Desculpe, já passou. Na nossa próxima página, o número 25, the judge will then give the jury final instructions and set the framework for deliberations. The judge will then give the jury final instructions and set the framework for deliberations. Isso significa que o juiz dará então as instruções finais ao júri, né, e definirá as disposições para as deliberações, né, o set the framework, seria essas disposições para as deliberações. Muito bem. The jury takes the case to the jury room. The jury takes the case to the jury room. O júri leva o caso para a sala do júri. Né? Aí eles vão para a sala do júri para poder analisar. Where goes over all of the evidence, testimony and arguments to reach a verdict. Guilty or not guilty in a criminal case. Or finding for the plaintiff or the defendant in a civil trial. If the jury finds for the plaintiff, it will usually decide the number or the amount of damages the defendant must pay after a separate hearing. Ok? Vamos explicar isso aí em português. O juiz dará, então, as instruções finais ao júri e definirá as disposições para as deliberações. O júri leva o caso para a sala do júri, onde revisa todas as provas, depoimentos e argumentos para chegar a um veredito, culpado ou inocente, em processo penal, ou decisão do autor ou réu. Ali em cima a gente fala que no caso nós dizemos o termo finding. Esse finding, inclusive, eu coloquei aí nesse retângulo em vermelho, que finding literalmente seria descobrir, seria a descoberta da coisa. O finding aí seria, no caso, está lá, the conclusion reached after a judicial inquiry in a civil trial, a verdict. Então esse finding seria uma conclusão alcançada depois de uma inquisição, de um inquérito judicial em um julgamento civil. Quer dizer, enfim, seria um veredito, a verdict. Né? Então, voltando ali embaixo, nós vamos dizer o seguinte: o júri leva o caso para a sala do júri, onde revisa todas as provas, depoimentos e argumentos para chegar a um veredito, culpado ou inocente em processo penal, ou decisão do autor ou réu. A gente fala decisão do autor ou réu. Esse finding, ok? Seria a decisão do autor ou réu em processo civil. Tá? No processo civil é assim que designamos. Se o júri decidir pelo autor, né,
geralmente decidirá o montante dos danos, o valor dos danos que o réu deve pagar após uma audiência separada, ok? Após uma audiência separada. Aí esse vocabulário jurídico está todo aí, está implícito nas duas partes, em cima em inglês e embaixo em preto nós temos a explicação em português. Vocês terão que comparar uma frase com a outra, uma expressão com a outra, porque nem sempre a tradução é literal nessa área jurídica, né? Uma coisa pode estar de uma forma em inglês e não vai ser literalmente transportado para o português, ou vice-versa. Então, por isso, nós temos que tomar esse conhecimento, tá? Vamos ler mais uma vez o 25 lá em inglês, para vocês pegarem também a pronúncia. Bom, the judge will then give the jury final instructions and set the framework for deliberations. The jury takes the case to the jury room, where goes over. To go over is se debruçar sobre a coisa, analisar. Where goes over all the evidence, evidência, provas, testimony, testemunhas, and arguments to reach a verdict. E argumentos para se alcançar, para se chegar a um veredito. Guilty or not guilty. Vocês sempre veem nos filmes, culpado ou não culpado. In a criminal case. Isso é um caso criminal. Or finding. Esse finding aí é o que nós falamos aqui, é essa decisão do autor ou do réu. Or finding for the plaintiff, que é o autor, or the defendant, que é o réu, in a civil trial, num julgamento civil. If the jury finds for the plaintiff, se o júri decidir pelo autor, se ele decide pelo autor, it will usually decide the number of the damage the defendant must pay after a separate hearing. Ok? Então é isso aí. If the jury finds for the plaintiff, it will usually decide the number of damages the defendant must pay after a separate hearing. Se ele der razão para o autor, ele vai então ter que decidir o número de danos que o acusado vai ter que pagar após uma audiência em separado, né? Separate hearing, ok? Bom, vamos agora passar para a nossa próxima página. A nossa próxima página, nós temos ali o seguinte: verdicts don't have to be unanimous in a criminal trial. Os vereditos não têm que ser unânimos em um julgamento criminal. However, if there are only 6 jurors, they do. Entretanto, se houver apenas 6 jurados, eles terão que ser unânimes. They do. Nós colocamos ali em português. Os vereditos não precisam ser unânimes em um julgamento criminal. No entanto, se houver apenas 6 jurados, eles terão que ser o quê? Unânimes. Tá? E aí dizendo, it's true, while all death penalty cases must be unanimous, the Supreme Court has ruled that unanimity is not a constitutional right. Unanimity is not a constitutional right. Então isso aí quer dizer o seguinte, que é verdade que enquanto os casos de pena de morte precisam ser unânimes, né? É verdade. A Suprema Corte, né? A Suprema Corte tem legislado a respeito, né? E ela diz que a unanimidade não é um direito constitucional, ok? A unanimidade não é um direito constitucional. Tá? Então, embora todos os casos de pena de morte devam ser unânimes, a Suprema Corte decidiu que a unanimidade não é um direito constitucional. Bom, então ali temos uma explicação que criminal trials in federal courts
148 states, 48 states, quer dizer que os julgamentos criminais em cortes, em tribunais federais, em 48 estados, né? Você vê os Estados Unidos, ele tem 50 estados, require unanimous verdicts in felony cases. Né? Eles exigem vereditos unânimos em casos criminais. But Oregon and Louisiana do not. O Oregon é o estado do Oregon e o estado da Louisiana, eles não exigem essa unanimidade, esses dois estados. Eles divergem, portanto, da lei federal. É interessante, né? Então, vamos ver tudo isso aí em português. Os vereditos não precisam ser unânimes em um julgamento criminal. No entanto, se houver apenas 6 jurados, eles terão que ser unânimes. É verdade, embora todos os casos de pena de morte devam ser unânimes, a Suprema Corte decidiu que a unanimidade não é um direito constitucional. Ela não está na Constituição. Não é assegurado lá como um direito constitucional. Ok? Bom, julgamentos criminais em tribunais federais e 48 estados exigem vereditos unânimes em casos de crime. Mas Oregon e Louisiana, não. Oregon, estado do Oregon, estado da Louisiana, não. Eles não exigem que assim seja. Tá certo? Muito bem. Vamos agora, então, para a nossa próxima página. Nós temos ali o 26. Verdicts in civil trials do not have to be unanimous. Quer dizer, vereditos em processos civis não precisam ser unânimes, não tem que ser unânimes. If the jury cannot reach a verdict, a hung jury and the mistrial are declared. If the jury cannot reach a verdict, a hung jury. Hung jury. Esse hung jury significa um júri indeciso. E um julgamento anulado, o mistrial, seria um julgamento anulado. Então são declarados, quer dizer, um júri indeciso e um julgamento anulado vão ser declarados, porque eles não chegaram a um veredito. Né? Essa palavra hung jury, né? Literalmente, hung, né? Vem do verbo hang, que é prender, enforcar, ficar preso. Seria um participo passado, seria um júri que ficou amarrado, preso, pendurado em alguma coisa, até enforcado significa, enforcado também. Então isso aí deve ter alguma conotação, né, com isso. Então, para nós aqui na nossa língua portuguesa, a nossa tradução jurídica para isso é júri indeciso, tá bom? Então se tiver que traduzir esse hung jury, vocês vão traduzir como júri indeciso. E o mistrial jury seria o caso, né? Seria um julgamento anulado, né? Então os dois são declarados como um júri indeciso e um julgamento anulado. Voltando lá em inglês, lá em cima. The prosecuting attorney cannot appeal and the defendant cannot be tried again in federal court for the same alleged offense because the U.S. Constitution prohibits double jeopardy. Vamos ver em português. O promotor, o prosecuting attorney, ele não pode apelar e o réu não pode ser julgado novamente da Justiça Federal pelo mesmo crime alegado, né? Porque a Constituição dos Estados Unidos proíbe a dupla penalidade, seria double jeopardy, seria a dupla penalidade. Isso aí seria uma terminologia jurídica para vocês saberem. Double jeopardy seria a dupla penalidade, tá certo então? Muito bem. If the jury finds the defendant guilty, the defendant may be taken into custody or released until the judge is able to hold a sentencing hearing where he or she will determine the appropriate sentence. Ok? Vamos então ver isso em português. Vereditos em processos civis não precisam ser unânimes.
Se o júri não chegar a um veredito, um júri indeciso e um julgamento anulado são declarados, né? É o hung jury e o mistrial, tá certo? São declarados. O promotor não pode apelar e o réu não pode ser julgado novamente na Justiça Federal pelo mesmo crime alegado. Porque a Constituição dos Estados Unidos proíbe a dupla penalidade. Se o júri considerar o réu culpado, o réu pode ser detido ou libertado até que o juiz possa realizar uma audiência de condenação. Essa audiência de condenação seria o sentencing hearing, ou de penalidade, né? Tá certo? Essa palavra sentencing não seria assim exatamente uma sentença, mas no direito americano isso significa uma pena, uma penalidade, uma condenação, portanto, pode ser realizar uma audiência de condenação, onde ele ou ela, ele ou ela é o juiz ou a juíza, né, determinará a sentença apropriada. Ok? Vamos ler mais uma vezinha a parte em inglês. Verdicts in civil trials do not have to be unanimous. If the jury cannot reach a verdict, a hung jury and a mistrial are declared. The prosecuting attorney cannot appeal, and the defendant cannot be tried again in federal court for the same alleged offense because the U.S. Constitution prohibits double jeopardy. If the jury finds the defendant guilty, the defendant may be taken into custody or released until the judge is able to hold a sentencing hearing, where he or she will determine the appropriate sentence. Ok? Vamos agora para a nossa próxima página. Muito bem. Bom, na nossa próxima página, ali o número 27, felony sentences may result in large fines and longer incarceration in a federal prison. Vamos explicar isso aí. As sentenças criminais, felony é crime, coisa criminal, sentenças criminais podem resultar em grandes multas pesadas, large fines. Olha, a palavra fine, em inglês, fine, significa ótimo, pode ser uma coisa fina, mas também significa multa, né? Que multa não é nada de ótimo. Então, grandes multas, tá? Quando você recebe um fine, é uma multa, não é um ótimo, né? É um fine. Portanto, pode resultar em multas pesadas. And longer incarceration in a federal prison. E encarceramento mais longo em uma prisão federal. A pessoa pode pegar aí uma pena maior numa prisão federal. Continuando. Being accused of a crime is a serious matter. Being accused, quer dizer, ser acusado de um crime é um assunto sério, é uma matéria séria, um caso sério. So, verdicts and judgments require careful consideration, which takes time. Portanto, os vereditos e julgamentos exigem uma consideração cuidadosa, o que pode levar tempo. The methodical approach to justice under the rule of law is a fundamental principle that binds the American society together. Então nós temos ali o seguinte, que o método metódico para a justiça, né, sob o regime da lei, é um princípio fundamental, tá, que mantém ligado a sociedade americana, mantém junta a sociedade americana. Tá certo? Eu botei ali ainda mais aí. So, this is what might happen in case you get sued. Portanto, é isso o que pode acontecer, might happen, caso você seja processado. Bom, vamos ler mais uma vezinha ali, o número 27. Felony sentences
may result in a large fine and longer incarceration in a federal prison. Being accused of a crime is a serious matter, so verdicts and judgments require careful consideration, which takes time. The methodical approach to justice under the rule of law is a fundamental principle that binds the American society together. So this is what might happen in case you get sued. Mais uma vez em português para nós terminarmos. As sentenças criminais podem resultar em multas pesadas e encarceramento mais longo em uma prisão federal. Ser acusado de um crime é um assunto sério. Portanto, vereditos e julgamentos requerem consideração cuidadosa, o que leva tempo. Porque não se pode condenar um cara assim sem mais nem menos. A abordagem metódica da justiça, segundo o Estado de Direito, é um princípio fundamental que une a sociedade americana. Então, é isso que pode acontecer caso você seja processado, tá? Foi uma série de 4 etapas, mas dá uma visão panorâmica para que você entenda o que acontece se você for processado. Você pode passar por todas essas situações aí. Certo? Muito bem. Espero que vocês tenham apreciado essa série e aguardo vocês na nossa próxima lição, ok? Deixa aí o seu like ou o seu dislike. Quem não assinou no canal, se puder assinar, eu ficarei grato. Muito obrigado.